Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse livro aqui então, em que ele fala que ele, depois de fazer todo um estudo, depois de estar passando 30 anos, ele diz aqui, da vida dele, estudando as pessoas mais bem-sucedidas e também aqueles que fracassaram, ele diz que depois de passar então esses 30 anos de pesquisa, ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o comando da mente da pessoa e principalmente como qualquer um pode vencê-lo. E eu faço questão de estar lendo esse trechinho toda vez antes de começar o capítulo novo, o vídeo novo, porque aqui eu acredito que isso serve para quem tiver com alguma reserva com relação ao livro, porque fala do diabo. Então, o diabo aqui diz que ele mora na mente da pessoa que acredita nele e que quem abre a porta para que ele entre e tome conta da vida da pessoa é o medo. E aqui ele está dizendo que ele descobriu tudo dele e que descobriu como é que a gente pode vencê-lo. Então eu acredito que quem tá nessa situação de temer o diabo, de tá mantendo ele na mente, preso ali, fazendo com que o medo alimente ele ali na mente dele, ele tem todo interesse em saber como fazer para vencê-lo, ou não, eu acredito que sim, né? Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Isso é interessante ele dizer, porque ele diz, como ele explica ali no livro Pense e Enriqueça, que eu acabei de fazer uma série também, foram mais de 30 vídeos, eu deixo aqui se quiser ver. Ele explica que tudo parte da mente, tudo parte do mental. Nós somos aquilo que nós pensamos, porque tudo começa no pensamento, vai para o sentimento e se transforma em ação. Então, é um curso generoso de psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Eu acredito que é aquilo que ele disse também, conhecimento é poder, tá certo? Que ele disse que só é poder quando colocado em ação. Mas se a gente não conhecer, então, ele aqui está trazendo o curso de como funciona a mente humana. Então, conhecendo, nós vamos saber também como não deixar ela ser invadida, não é? Por uma entidade que a gente tem tanto medo. E aí ele termina: quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Eu acho super interessante essa frase também, porque aí dá para ficar claro, isso aqui realmente essa entidade que faz ali o contrabalanço de Deus, ela só existe aqui nessa realidade do dualismo, nessa realidade do relativo, pois Deus é absoluto, tudo está em Deus. O que está acontecendo na nossa vida é o pensamento de Deus, é o sonho de Deus. Então, como é que Deus poderia ter nele a contrapartida dele, o próprio inimigo dele, o bem, não é só o absoluto, é só o bem, é só Deus. Aqui no relativo há o bem e o mal, há o feio e o bonito, há a luz e as trevas, mas é aqui no relativo. E aqui no relativo a gente sabe que é sonho de Deus. Deus está sonhando para a gente. A realidade é para onde a gente vai voltar depois que a gente tiver entendido isso, tiver evoluído. Então, nesse segundo capítulo, esse subtítulo que ele trouxe foi Meu Outro Eu se Sai Bem, porque depois que ele passou por várias situações ali difíceis, onde ele chegou até a temer pela própria vida, ser ameaçado de morte, onde ele perdeu totalmente a confiança nele, onde ele entrou em pânico absoluto, ele ainda conseguiu encontrar a calma dentro dele para aumentar a vibração dele e encontrar aquele que ele chama de outro eu, que é quem eu acredito, na minha forma de entender, que é o mesmo que o professor Hélio Couto chama de a nossa centelha divina, ou seja, a nossa essência divina em nós. E aí ele disse que esse outro eu, então, se saiu bem, porque disse a ele que ele não faria nada por ele, mas que ele o guiaria. Ele disse que quando nós estamos ali no Carrefour, ali
no centro, onde há duas vias, uma para a direita e uma para a esquerda. Quando nós estamos nesse ponto, quando nós estamos em fase com o todo, mais uma vez citando o professor Hélio Couto, ele usa essa expressão, eu acredito que deva ser isso, quando nós estamos, como o Ho'oponopono diz, com a mente limpa, no campo zero, quando nós não estivermos nos deixando guiar por dados, por memórias negativas, aí a gente fica aberto para receber a inspiração divina. E é essa inspiração, então, que nos dirige. E essa inspiração o dirigiu a encontrar a pessoa que investiu para publicar o livro dele, e também, enquanto ele não tinha o dinheiro do livro publicado, essa inspiração trouxe a ele uma ideia grandiosa também, que trouxe dinheiro para ele durante esse tempo, e inclusive o dinheiro para ele pagar aquela suíte, que esse mesmo outro eu, a suíte melhor do hotel, quando ele só tinha $40 no bolso, esse outro eu disse a ele para tá pedindo, para então buscando essa suíte no hotel, e ele foi confiando, e ele está dizendo aqui agora que o outro eu dele então se saiu bem, foi esse último vídeo que nós fizemos. E aqui esse próximo é fracasso, entre aspas, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Olha só, gente, ele diz e rediz isso. Há uma semente de êxito em toda a adversidade. E aquele dizendo é o equivalente. Está muito difícil, aqui novamente citando o Spencer Johnson no livro Picos e Vales, ele diz que para não estar muito difícil quando a gente está no vale, que é o natural da vida, picos e vales, nessa realidade dual, que para não ficar muito difícil a gente tem que ver coisas para agradecer, ainda que estejamos no vale, ainda que quando ele estava ali sem dinheiro para comprar árvore de Natal para os filhos dele, ele não falou, eu vou saltar dessa janela mesmo, chega, não dá mais certo. Ele não jogou a toalha, ele continuou confiando, ele buscou ali dentro dele aquele silêncio para estar se conectando com o outro eu dele, com a centelha divina dele. Ou seja, há um benefício equivalente desde, eu acredito, essa é só a minha forma de estar entendendo isso aqui, estar entendendo o que eu já vivi até agora na minha vida, que é quando a gente consegue se reconhecer, quando a gente consegue ser reconhecido, porque às vezes a gente está tão reclamando tanto porque a gente mora numa casa muito pequena, porque a gente não teve dinheiro para comprar mistura, porque a gente está com aluguel atrasado, ou porque a gente está desempregado, mas a gente não está nem percebendo que a gente está respirando. E aí quando a gente, por acaso, especialmente agora com a pandemia, que a gente viu tantos casos, quando a gente vê pessoas que precisam de um suporte mecânico para poder fazer essa função, quando a gente vê gente que, porque não conseguiu mesmo, até perde a vida por isso, e a gente pensa, meu Deus, que coisa grandiosa que é o meu corpo poder respirar por ele próprio, e melhor ainda, mais ainda, ter o ar para respirar gratuitamente. E isso a Rhonda Byrne fala ali no livro dela, eu fiz também uma série, se quiser eu deixo aqui, a magia, ela fala só sobre a gratidão. Ela diz que aquela máxima evangélica que diz que ao que tudo tem mais lhe será dado, ele terá em abundância, e ao que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado, que eu achava de uma injustiça atroz, ela diz que ali não tem nenhuma injustiça, só está faltando a palavra gratidão. Ao que muito tem, gratidão, mas lhe será dado. Ao que pouco tem, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que quando está no vale encontra por que agradecer, que há por que agradecer, aí ele vai sair rapidinho. Já aquele que está ali, o Spencer Johnson diz que é preciso relativizar. Nada é tão, eu ia dizer, nada é pior. Não, até
Até me lembrei os ingleses, quando a gente pergunta, tudo bem, eles dizem not too bad, ou seja, não tá muito mal, ou seja, eu acredito que é mais ou menos aquela coisa, pode piorar, mas eu acredito que não, que a gente deve estar sempre olhando daquela forma que tudo pode, o pior que seja, não vai piorar, só pode melhorar. A gente tem que ter essa certeza. Não pode piorar, não vai piorar, só vai melhorar. Por quê? Porque tem isso, tem isso, tem isso, e tem aquilo de bom, e por isso, por aquilo, eu agradeço, eu sou reconhecido. Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Isso ele está falando esse benefício equivalente, a semente do benefício equivalente que há em cada fracasso. Para essa regra, não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Olha aqui, então, e isso passa também pela nossa missão, não é, gente? Eu acredito, porque eu acredito que estamos todos, a gente não veio só passear, eu acho. Eu acredito que todo mundo, antes de vir, assina ali um contratinho e é isso que você tem tudo. Tá certo, você toma esse chazinho de esquecimento, você esquece quem você é, de onde você veio, mas você vai ter dentro de você essa centelha divina, esse outro eu que vai estar ali te orientando, basta que você entenda e entre na vibração dele. Eu acredito que é isso que ele está dizendo aqui, que ele conseguiu então superar todos os percalços, superar tudo aquilo que levou ele a ficar totalmente sem nada, sem esperança, mas ele não perdeu a fé, ele ficou sem dinheiro, ficou contra ele próprio, ficou sem coragem talvez, mas ele não perdeu a fé, ele continuou agarrado ali naquele fiozinho de fé nele mesmo, como ele diz ali naquele prefáciozinho, e com isso ele encontrou essa centelha, e é assim que ele conseguiu então ajudar dezenas de milhares de pessoas que estavam descendo a ladeira. Esse livro aqui, ele é como se fosse uma corda jogada para aquelas pessoas que estão descendo. Olha, pega aqui, ele diz lá no livro Pense em Riqueza, que eu fiz também uma série, deixo aqui se quiser ver. Ele diz lá nesse livro que há duas correntezas nessa onda eletromagnética de informação que nós estamos todos mergulhados na mente divina, que há uma correnteza que leva para a falta e para a escassez e outra que leva para o sucesso, para a prosperidade em todos os setores. E ele disse que o livro poderia ser tido assim analogicamente como se fosse, ou se a gente tivesse um barco que estivesse pendendo para um lado ou para o outro, e a gente podia usá-lo como um remo para então estar levando para o lado que a gente quisesse, ou seja, os conhecimentos que ele está passando, é aquilo que ele disse, o conhecimento é poder se a gente colocar em ação. Então, se a gente colocar em ação isso que ele está dizendo, nós teremos esse poder que ele está mostrando que é possível alcançar. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar seus objetivos. Olha, gente, pelo jeito que ele está dizendo aqui, é o natural da vida. Há picos e vales, há o alto e o baixo, a gente está
no dualismo, então não há como não, não, para mim eu só aceito se for tudo gostosinho, direitinho, se não tiver nada, senão não quero, né? Então não é assim, ele está dizendo, olha, todos, ele diz, é ele que está dizendo aqui, a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado, cada grande líder, ou seja, aquele que chegou no sucesso foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas antes de chegar. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário, porque fracasso não é eterno, assim como aqui também, se a gente não encontrar o equilíbrio, o sucesso também não é eterno. Mas aqui ele falando do fracasso. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, ou uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. E ali Og Mandino, no livro Universidade do Sucesso, ele diz: Deus nos experiencia com pouco para ver como faríamos com muito, ou seja, para ver se estamos... Primeiro vem aquilo que é o fracasso, que parece que é o fim que é o fundo do poço, que não tem mais saída, para ver qual vai ser a nossa atitude, se a gente vai tomar ali o cantinho da vítima, eu só comigo, para todo mundo tá tudo bem, mas... Deus não gosta de mim, coitadinho de mim, ou se a gente vai dizer, não, isso de alguma forma eu criei, com os pensamentos que eu tive, com a vibração que eu criei com isso, de alguma forma eu criei isso, e aí então agora eu vou criar diferente, ou então isso é normal da vida, eu tenho tanta coisa para agradecer, eu vou agradecer e eu vou suplantar isso, eu vou sobrecriar isso, eu vou sair dessa situação. E aí quando a gente mostra que a gente já é grande, a gente entendeu essa máxima, aí Deus fala, não, pronto, ele está preparado, vamos dar bastante, manda toda a abundância, a prosperidade, que aí ele vai ensinar os outros como fazer, como está fazendo aqui o nosso querido Napoleão Hill, essa alma iluminada aqui, desse senhorzinho lindo. Então, eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica da véspera de Natal em 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo, mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar. Esse abandonar tá em negrito, olha aqui, ó. Ai, gente, desculpa, não sei onde é que eu mostro que vocês abandonar. Tá vendo? Acho que vocês viram. Capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Tá vendo, gente? Ele não gostaria de passar por isso de novo. Eu acredito que isso é natural, né? Ninguém é sádico, ninguém tá, quero ficar aqui no vale, quero ficar aqui sofrendo. Não, é só para ver, só para a gente entender, só para o nosso crescimento. Mas ele jamais abandonaria o conhecimento que ele ganhou dessa experiência. Ele se fortaleceu com isso. É aquela coisa também da pedra bruta, né? Que depois de lapidada, a lapidação é meio dolorosa, deve ser doloroso para a pedra, né? Mas se ela não for lapidada, como que ela vai brilhar lindamente como aquele diamante multifacetado, não é? E aí, mais um subtítulo aqui, a fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir minhas necessidades. Ou seja, ele entendeu que há alguém que o guia de dentro dele. Ele diz no livro Pense e Enriqueça que nós encontramos o nosso maior inimigo, o nosso maior
inimigo e o nosso maior amigo olhando-se no espelho. E ele disse que esse maior inimigo, ele se alimenta do medo e o maior amigo da fé. Então ele conseguiu, aqui a fé tem um novo significado para mim, mesmo quando a mente racional dele está dizendo para coisas que parecem inadequadas, ele confia nesse outro eu e as necessidades dele são supridas. A depressão econômica, que começou em 1929, trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. Meu Deus! Que incrível isso, né, gente? Para quando a gente vai... A Rhonda Byrne também, ela diz ali no livro dela, A Magia, que ela dá um exercício ali, que é a gente tá imaginando que nós temos um gerente virtual nos acompanhando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, seja o trabalho em casa, seja o trabalho no escritório, na fábrica, onde quer, na loja, onde quer que seja, e ele vai anotando cada vez que a gente é grato por alguma coisa. E eu acredito que ele anote também cada vez que a gente faz um pouquinho mais, aquela história do se te pedirem para andar 1 milha, andar 2, pediu a capa da túnica. E eu acredito que é isso, quando a gente acha que trabalho é uma maldição e aquele dizendo que trabalho é uma bênção, porque não há nada pior, infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. O que é pior do que ser forçado a trabalhar é ser forçado a não trabalhar. O ócio, por mais que a gente pense que seja bom, ficar sem fazer nada, ficar deitado no sofá assistindo televisão, isso eu acredito que é a forma de mais acabar com a nossa principal coisa, que é a dignidade. Eu acredito, talvez esteja indo longe demais, mas é a minha forma de pensar. Eu acredito que quando a gente não é produtivo, a gente acaba perdendo a dignidade. E eu digo, quando a gente não é produtivo mesmo, de deixar a nossa mente assim ali, sabe? Porque se a gente está desempregado, mas a gente está buscando, a gente está fazendo por onde encontrar, e a gente se faz útil de alguma forma, porque trabalho, tudo é só virar de lado, olhar a nossa volta, a gente encontra algum trabalho para fazer. Então, é isso que ele está dizendo, que pior do que ser forçado a trabalhar é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição, se analisar à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. E aqui ele falando lá, ele escreveu o Pensa em Riqueza em 37, esse aqui eu não vi quando é a depressão, ele está falando da depressão de 1929. Então faz um tempinho, mas a gente podia comparar com os nossos dias com o que acabou de acontecer, a pandemia, né? O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior para a solução dos seus problemas. Ou seja, esse lado da pandemia, de fazer a gente ficar mais fechado em casa, era uma oportunidade da gente não estar só se lastimando, mas estar buscando então, ou nos conhecer, quem sabe, olhar para o nosso interior, isso que ele está dizendo. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvida, a mais severa das punições da minha vida, mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Olha aí, gente, ele só contribuindo aqui para aquela minha tese de que se a gente, enquanto está ali no vale, como o Spencer Johnson diz no livro Picos e Vales, a gente então relativizar e eu acrescento buscar encontrar motivos para agradecer, porque
Ele dizendo aqui que toda essa diversidade, ele ficou ali escondido, ele ficou em pânico, com medo, temendo pela própria vida, sem dinheiro, sendo um peso para as pessoas que estavam recebendo. E ele, analisando, ele disse que tudo isso, o conhecimento que ele tirou disso, compensam o sofrimento. Esses dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Waldo Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. Ou seja, aquela lei da compensação, a lei da causalidade, que nesse nível pendular que acontece a nossa realidade aqui, essa realidade do relativo, onde é como se fosse aquele balanço do pêndulo, vai para a direita, mas volta para a esquerda. Não tem isso de ir só para lá e ficar daquele lado ou ficar só desse lado. Então é aquela coisa, o que ele está dizendo aqui, a lei da compensação, quando desce, sobe, quando vai para a direita, vem para a esquerda, quando escurece, clareia, faz frio, faz calor, chove e faz sol. O que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamento por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Então, aquela coisa de o vale, o pico e o vale existe, é o natural da vida. Mas aí, olha aqui ele dizendo quando eu digo que há que se encontrar o equilíbrio. O equilíbrio é que ele está dizendo, nenhuma das coisas que vão acontecer no futuro vão atingir tão fortemente o pêndulo, não vai bater e jogar ele lá no fundo do poço novamente, porque agora ele tem acesso ao outro eu, agora ele já entendeu, ali naquele vale ele aprendeu, ele entendeu como se conectar com o outro eu dele, e agora ele já sabe que ele tem uma mão que ele pode estender que vai puxá-lo. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade chamada medo estava no controle. Tá vendo, gente? Ele dizendo, há duas entidades morando na gente. Aquilo que, como eu já disse no livro Pense e Enriqueça, ele chama do nosso maior amigo, nosso maior inimigo. Aquela que é alimentada pelo medo, aquela que é alimentada pela fé. Então, ele diz que ele não teria descoberto nenhum desses sentimentos se ele tivesse deixado aquela entidade que era comandada pelo medo no comando. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Ai, gente, ele disse tudo. Como, meu Deus, como esse ensinamento é grandioso, nossa, como que incrível. A gente tirou o medo do comando, a nossa centelha divina nos pega na mão, nos leva no colo, acredito, porque ele está dizendo aqui, olha, isso é repetitivo, tá, gente? Mas é porque assim fica gravado, assim quando terminar esse livro a gente não vai ter desculpa mais, chega de desculpa. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Ou seja, aí a fé é como uma faca de dois legumes. Ela é a mesma que derrota o diabo e é a mesma que faz com que a gente consiga, então, a vida de sucesso. Porque é como aquela coisa, quem nasceu primeiro, se é o medo que a entidade
que se alimenta do medo que nos leva para o fracasso, se a gente tem a fé e a gente tira, e é o medo que abre a porta para o diabo habitar a nossa mente, então a gente com uma cajadada a gente mata 2 coelhos ali, a gente substitui o medo pela fé. O diabo não tem mais quem abrir a porta para deixar ele entrar na nossa mente, e aí a gente caminha para o sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Ou seja, e aí, além disso, a fé também é mais do que isso, ela então faz também essa conexão com o nosso outro eu, com a nossa centelha divina, que nos avisa quando há um perigo, há tempo de sobra para que a gente se desvencilhe, que a gente não caia nele, e que nos avisa quando há uma grande oportunidade para que a gente aproveita, que nos apresenta grandes ideias para que a gente tenha dinheiro antes, falando em dinheiro, como ele disse ali, antes dele ter vendido o livro, veio aquela grande ideia para que ele tivesse dinheiro, para que ele pudesse continuar se sustentando, para que ele não precisasse mais entrar naquele vale onde ele não tinha dinheiro nem para comprar a árvore de Natal, no Natal para os filhos dele. E aqui dizendo que essas forças irresistíveis apoiam aquele ser humano que sabe que fracasso e derrota são experiências meramente temporárias, pois estamos no mundo temporal, estamos na realidade do dual, estamos na realidade do relativo. A única coisa que é eterno, que é para sempre, é o absoluto. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha ficado legal essa forma como eu li, tudo que eu disse. Eu tô pedindo muito, porque ali no livro Pensa em Riqueza, o Napoleão Hill também fala dos conselheiros invisíveis, que ele começou a se reunir com conselheiros invisíveis à noite antes de dormir. Gente, vou falar para vocês a minha experiência, como é que está sendo. A partir daí tenho conseguido lembrar dos meus sonhos, coisa que eu não conseguia de jeito nenhum. Então está acontecendo mudanças a partir desse livro do Napoleão Hill e dos outros todos. Eu já fiz vários e eu estou super feliz de ter tido esse insight, de estar fazendo esses livros, porque eu sempre gostei de ler e sempre, cada vez que eu estava lendo, eu ficava, ai meu Deus, mas eu vou dizer isso para essa pessoa, para essa pessoa, para essa pessoa, mas aquelas pessoas ali do meu círculo não queriam saber de ouvir nada disso. Elas estão ali seguindo aquilo que disseram para elas que é o certo e que para elas tá bom, mesmo que não esteja dando certo, tá bom. E eu decidi que eu ia sair e que eu ia, se não tá dando certo, eu quero buscar ver se eu encontro o que dê certo. Encontrei muito daquilo que eu penso, que ressona com o que eu penso nos livros de Chico Xavier, Allan Kardec. E agora nesses livros, como tem aquele poema de um padre francês, fico devendo Jean-Pierre, esqueci o nome dele, que ele diz que para quem segue dogmas de uma só forma de ver a vida, é aquilo, é aquilo, é aquilo, existe apenas um livro sagrado, mas que para quem está na espiritualidade, ao sagrado, encontra o sagrado em todos os livros. E com certeza esses livros de Napoleão Hill têm muito de sagrado. O ensinamento é grandioso e quando eu pensei, então, não vou fazer sozinho, eu já li a primeira vez e pensei, meu Deus, mas eu achei ele um pouco denso, mas depois decidi a fazer e que seja pelo menos, que ajude especialmente quem não sabe ler, quem não tem tempo para ler, quem é deficiente visual, quem não gosta de audiolivro, e porque aqui eu dou as minhas opiniões, não vou direto. No final de semana, sim, os livros que eu faço no final de semana são em forma de audiolivro. No início eu estava falando alguma coisa, mas agora eu só falo no início e no final. Então tem o livro de cabo a rabo, capítulo por capítulo. Entre os romances, o Paulo Estevam, e depois eu vou começar a fazer os romances de Chico Xavier, tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo contribuição. Se vocês quiserem curtir o vídeo, eu vou ficar super feliz. Se vocês quiserem se inscrever no canal, eu vou ficar mais feliz. Se vocês quiserem... É só isso, né?
Se quiser mandar uma mensagem dizendo o que vocês estão achando, vou ficar mais feliz ainda, tá? Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!